se é ruim, e não é sobre isso. Mas eu tenho certeza que uma coisa que nosso trabalho é um trabalho real. É um trabalho muito sincero. É muito sincero que a gente coloca no palco. Todas as ações, todas as palavras que a gente coloca são reais. Se você fosse dividir o nosso processo em fases, quais seriam essas fases? Não, mas etapas teve poucas vezes, né? Quantas pra você? 7. 7? 7. 7? 7 também. 7? Mas eu olhei dele. Quantas, Giovanni? Mentira. Agora, se você for colocar o tempo de cada etapa... Aí. Etapas de uma semana, Pra etapas de mim tem uma lá, semana. tem 20. Segundo, que pra mim foram dias muito potentes, muito bonitos, foi a descoberta do tema. Até que a gente chegou no tema. Foi uma estrada. Você lembra que a gente... Vocês lembram os dois? Depois de todas as experimentações, quais eram os dois? Nós tínhamos esse que nós escolhemos. E o segundo, qual era? Eu lembro. Era... Fome. Ah, era verdade. Fome. A gente... cadeiras, né? Aham. Então a gente ficou entre esses dois. E aí... Então, pra mim, a segunda fase é esse estudo para descobrir o nosso tema gerador. A gente escolheu o tema e aí a gente debruçou em cima dele. Então, a gente fez diversas reflexões. Eu lembro só de o que é arte, foi 300 discussões muito boas, nenhum ponto final. Cada hora um chegava com mais uma interrogação e que alimentava. E também pra mim, nessa fase de estudo da temática, vem as entrevistas que nós fizemos, vem o estudo da arte em mim. E aí, então, quarta fase, as experimentações. Que era quando a gente estava experimentando, sem necessariamente pensar que aquela experimentação poderia virar cena. A gente passou um tempo só experimentando, cenicamente. Então você tem essa ideia, vamos tentar fazer algo com essa ideia? Que seja um exercício, que seja uma proposta de uma improvisação, uma cena. Então tivemos essas experimentações. Inclusive, a gente experimentou corpos e falas desagradáveis pra vocês. É que o palhaço carequinha. Tipo, de tirar vocês desses lugares habituais, que eu acho que foi um momento importante. Depois, a fase maior do universo, que foi a fase de criação das cenas. E que pra isso a gente elaborou aquele mapa. E depois eu quero conversar mais disso, sobre que você falou que o mapa atrapalhou. Quero saber isso de vocês, que pra mim, toda vez que eu pensava assim, e agora? Eu ia pro mapa. E agora? Eu ia pro mapa. E agora? Então, e depois, chegando aqui, batendo na nossa nuca aqui, os ensaios, juntando tudo da criação. E agora vocês me falaram, e sim, a estreia é uma fase. Então, 7. Estudo do teórico do processo colaborativo. Estudo da descoberta da temática. Estudo da temática. Experimentações, criação, ensaio e estreia. Você já viu quando a pessoa vai ter um filho e fala para ela que ela tem que ter uma rede de apoio para ter um filho, que só a pessoa que tem um filho não tem como ela criar um filho sozinha? A gente tem uma rede de apoio. Vocês viram o que aconteceu? Deu errado. Quem que socorre a gente? A rede de apoio. Ainda mais a gente, que a gente não tem tudo que é do grupo cabe numa caixa de papelão, literalmente. Então, o som da Companhia Máxima, a iluminação da Arveluz, a caixa do cenário também era da Companhia Máxima. Aqui tem gente do Mandala, das Ações, tal. Então, esse teatro de comunidade, eu falo além, ó. O teatro de patrocínio não é só um teatro de grupo, é um teatro de comunidade. Bom dia, Flavinha. Bom dia! Flávio, no final, a produção dele, né? Esse é o espaço que a gente tem para apresentar, que a gente conseguiu apresentar. Não é o ideal, não é o melhor, mas é o que tem. Apesar da gente não ter oficialmente
internet, apoio, patrocínios, a gente tem essa colaboração dos grupos. A iluminação é da Companhia Máxima e da Arveluz. O som também. Então, tudo que a gente tem é em colaboração com os outros grupos também da cidade. Eu acho que a identidade principal do grupo é a questão, tipo, da base dos temas que a gente vai escolher. Sempre quando a gente vai produzir algum espetáculo, é sempre pegar um tema que, primeiro, o que dói na gente e como é que isso pode ajudar no mundo, como é que isso pode mudar a cabeça de alguém ou ajudar alguém. Todo mundo cria, as ideias podem ser descartadas ou moldadas e são descartadas e moldadas. Não há diferença de importância entre as pessoas. A temática passa pelo interior. É preciso se identificar, envolver, acreditar no que se faz. A temática é sempre pensada no sentido de promover mudança no mundo através dos temas geradores e tentativa e erro em laboratório, pesquisa e experimentação. É uma estética de palco que eu tenho dificuldade de nomear ela, que vai um pouco pro épico, um pouco pro contemporâneo. Mas eu tô ultimamente cansada de querer também colocar tudo numa caixinha só. Eu acho que o legal do teatro é isso. Vamos um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali. Nosso princípio é essa questão do processo colaborativo, onde todos criam, mas a diretora decide no final. Corta essa parte. Mas eu tenho que falar, porque esse dia eu fui embora quase chorando por causa disso. Depois eu falo, mas eu vou falar. Tô brincando, não, pode cortar mesmo. A gente tem essa pegada do tema social mesmo, e a gente cria num estilo de resistência os nossos espetáculos e sempre com a finalidade aí de despertar maiúdica no indivíduo. Por exemplo, eu fiquei muito doída naquela discussão da Sandy, assim, mas eu fiquei doída foi comigo, não foi com vocês não, da música da Sandy. Nossa, Flávia, mas é um processo colaborativo. Você fala que vai ter que ser a música, que não pode ser a música que todo mundo tá falando. Processo colaborativo na cena da Sandy, que ela não pode escolher a música. E ela não pode. Aí, pra eu conseguir dormir em paz, eu falei assim, gente, é por isso que é processo colaborativo e não é criação coletiva. Não, sério, porque, tipo assim, no meu lugar de direção era muito importante que não fosse a pitch daquele momento, sabe? Eu fico o tempo inteiro me colocando, tentando colocar nessa balança. Por exemplo, quando às vezes tem uma cena e eu imaginei que a atuação dessa cena fosse para um lado, e quando vocês vão fazer, vocês propõem para outro lado, eu deixo pro lado que vocês proporam. Por exemplo, cena da Sandy, quando ela vai falar o texto dela, ela já vai brabona. Não era aquilo que eu tinha pensado. Só que aí, ela, atriz, tem a propriedade daquela cena, então vamos deixar a proposta de atuação dela aí. Claro que eu preciso orientar as atuações de vocês. Inclusive, é algo que eu faço muito pouco, que eu acho que eu fico devendo. Eu acho. Muito pouco. E por que eu faço muito pouco, gente? Deixar a gente livre. Não. A gente criar, não. Porque a gente não tem tempo pra fazer isso. Tem Que hora? Agora que nós vamos começar a pincelar as atuações. Porque antes era, gente, então precisa estar aqui, precisa as cenas. Eu acho que eu sou muito mais aqui uma encenadora do que uma diretora de atores, sabe? Uma qualidade é esse processo colaborativo nosso, sabe? De conseguir achar a dramaturgia, de achar o corpo para aquela cena, de achar o figurino para aquele lugar e tal. Da gente conseguir fazer isso junto, sabe? É igual a Flávia falou no ensaio um dia, que o Giovanni falou, como que eu faço? Aí ela falou assim, você vai achar. E a gente ficou ali 5 minutos, todo mundo calado, até ele encontrar aquele corpo, aquela voz. E eu acho que isso é uma das qualidades, sabe?
A gente sempre fala de alguma coisa que dá muito medo de falar, mas mesmo assim a gente fala, tipo Não Recomendados. A gente fala sobre homofobia, eu morria de medo de alguém entrar lá e me bater, mas a gente falava. Outra coisa era a união do grupo, a gente sempre tá junto. Eu acho que a união do grupo é uma coisa, sabe, indispensável que a gente fala. A gente se identifica no grupo. O que eu sinto, pelo menos, que a base mais importante do grupo é tipo a união que a gente tem. Não sei se é porque já tem muito tempo que a gente tá junto, principalmente a maioria que tá aqui, tá desde o início do grupo, a gente já se sente mais como família. Então a gente tem uma certa liberdade e isso ajuda muito no processo de criação, para desenvolver tema. Eu acho que o nosso ponto mais forte é isso. Mas é a nossa resistência em relação à vida real e a gente persistir em estar aqui. E caso com tudo que vocês dizem, porque é gostoso estar aqui, é gostoso estar com vocês. Então eu acho que esse é o nosso ponto mais forte. A nossa coletividade, por a gente criar junto, ela ganha muitas camadas. E aí, a gente hoje tá num lugar que foi duramente conquistado, que é de se conhecer de uma forma e poder explorar os limites de cada um. Tipo assim, e às vezes até ultrapassar os limites de cada um e sabendo como fazer isso com respeito. Então, a gente tá aqui, a gente se conhece. Ó, vocês lembram a situação que o Giovanni chegou na confraternização do ano passado? Então, a gente... Você lembra? A Sandy direto aqui, gente, eu cheguei, eu tava chorando. Acabei de chegar aqui, eu nem vi, eu tava chorando lá em casa. E aí a Sandy, meia hora depois, a gente absorveu isso da Sandy, a Sandy já tá em outra vibe. Então a gente conquistou um espaço aqui dentro, entre nós, de confiança. Que a gente já falou coisa aqui dentro que a gente só falou pra gente. Então a gente conhece os nossos limites, fraquezas de cada um, e a gente explora essas fraquezas e a gente coloca elas em cena, onde eu falar assim: Giovanni, larga a veterinária, pra que você tá fazendo isso? E dele saber até que ponto que a gente tá falando isso realmente pra ele e até que ponto a gente tá falando isso de cena, que é uma cena. Então isso é muito precioso, isso é muito difícil de conquistar. Eu olhei mais pelo meu lado, assim mesmo, na verdade. Às vezes preguiça, que não no final do processo, mas quando a gente estava no início do processo, principalmente, ainda dava uma preguiça porque o trem não andava. Eu acho que sentisse mais pessoas, eu e a Lara até conversou sobre isso. A Lara conversou com todo mundo. Depois, ter muito compromisso fora do grupo, porque a maioria das pessoas aqui faz parte de outro grupo, tem serviço, tem muita coisa, tem família, então às vezes isso atrapalha um pouco a Flávia querer marcar mais, a gente poder ficar mais tempo. Então, muito compromisso das pessoas, acho que é um defeito assim do grupo poder andar mais. Ponto fraco, eu coloquei os ensaios não produtivos por falta de compromisso ou vontade, mas eu vou reformular ele aqui, que realmente é por conta dessas brincadeirinhas que vocês falaram, que a gente brinca. A gente não, eles brincam. A gente brinca muito e isso atrapalha real em um momento muito importante do processo de criação. A gente é muito ruim no improviso e eu acho que a gente tinha que forçar mais, a gente improvisar mais. E a demora para começar o ensaio por conta do atraso de alguns. Mas eu não vou citar nomes aqui. Às vezes pode ser mal de Vitor. Eu coloquei
Acho que isso é uma falha nossa, mas acho que é uma falha que eu tenho sentido, acho que comentei com algumas pessoas nos grupos aqui, que a gente não tem dentro do grupo alguém, assim, a gente sempre tem a nossa rede de apoio que socorre, mas a gente não tem gente no grupo que faça a produção, que não faça a iluminação, que não faça a música, que não faça os registros. E aí, tipo assim, é uma carga maior pra gente, ao invés de... O Vitor mesmo falou, ao invés de eu chegar e pensar somente em cena, a gente tem que pensar em muitas coisas. A gente consegue, mas a vida seria muito melhor e talvez as nossas potências seriam muito mais exploradas se a gente tivesse essa calma de experimentar somente só o teatro. De poder ser só uma atriz. Sim. Eu coloquei a questão do tempo, que eu acho que o tempo é o nosso maior inimigo, mas particularmente me incomoda a questão de que há uma falta de tempo, mas aí no final... O tempo surge. No final há um maior comprometimento. Porque, tipo assim, eu sou uma procrastinadora nata, eu sei que no final a gente tende a ficar mais preocupado e tudo. Mas por que não ir preocupando sempre para que no final essa minha preocupação melhore ao invés de só socorrer, sabe? Eu me incomodo com essa questão de desespero no final. Eu coloquei amenizar ou normalizar atrasos ou irresponsabilidades. E, tipo, isso eu não falo das exceções, porque é muito confortável isso virar cena ou a gente brincar. Chega atrasado. Mas, e as pessoas que não chegam? E a gente que na maioria das vezes se compromete, a gente também perde coisas e a gente se compromete, tipo assim, a gente normaliza, não. Vitor sempre chega atrasado. Vitor sempre chega, e aí? E a gente que, tipo, perde não sei o quê, chega, tipo, 5h30 porque se eu for pra casa eu vou chegar atrasada. Existem muitas coisas que eu já olhei como falhas e hoje eu vejo como uma condição. Primeiro, eu tive que distanciar durante o processo muito a Flávia pesquisadora da Flávia diretora. Porque a Flávia pesquisadora queria muito que todos tivessem um caderno de artista e tentou impor isso pra vocês. Vamos registrar, vamos escrever o processo, vamos. A Flávia pesquisadora precisava que a gente tivesse mais ensaios. Só que o processo não é... A pesquisa não é sobre o processo ideal, é sobre o processo real. Então eu abandonei essas coisas que seriam muito legais se tivesse, pra aceitar o processo do jeito que ele é. E aí eu identifico claramente o nosso maior inimigo, não como uma falha nossa, mas como uma condição que é imposta pelo nosso contexto, pelas nossas vidas, pelo nosso cotidiano, que é o tempo. Já falei isso várias vezes. O tempo é o nosso maior inimigo. A gente quer pesquisar, criar personagem, criar cena, se indagar, mudar o mundo com, na maior parte do tempo, 1h30 de ensaio semanal. 1h30 de ensaio semanal. Gente, isso é irreal dentro das nossas ambições. E ao mesmo tempo a gente não deixa de ter essas ambições. Por isso que o processo fica longo. Por isso que o processo fica desse tamanho. Porque é muito irreal, na realidade de um grupo teatral que cria do jeito que a gente cria, que se propõe a fazer o que a gente se propõe, ter 1h30 de ensaio semanal. Mas por que isso não é uma falha, isso é uma condição? Porque tem como ser de outro jeito? Não tinha como, não teve como. Não tinha, então essa é uma condição que a gente tinha, imposta pra gente. Agora, uma falha é o que a gente fazia com esse tempo. Uma falha é entender que é impossível fazer, já é impossível fazer com 1h30 e menosprezar esse tempo chegando atrasado, tendo 1 hora.
coisa também é condição nossa. Eu falo que é a condição do contexto. É o espaço. Não ter dinheiro, não ter como pagar, não ter estrutura, acessibilidade, dinheiro, apoio. Então, isso tudo são condições. Então, um dia, talvez a gente tenha condições diferentes. A gente tenha uma sede, a gente tenha tempo, a gente vai pagar um salário para fazer 40 horas semanais. Gente, eu estudo muito o Teatro da Vertigem e assim, chega um momento que o material deles é ruim pra me ler. Porque, tipo assim, é muito desconexo. Então, na parte da manhã, 1 hora, nossa preparadora vocal veio. E depois, 2 horas a gente estudou pesquisa mecânica, clássica. Aí na parte da tarde, e foi assim 7 dias da semana. Aí você fala assim, nossa, eu tô... Tipo assim, a minha maior base do processo colaborativo é o Teatro da Vertigem. E eu tô falando de um lugar tão diferente deles. E é tão diferente. E aí eu já fiz as pazes isso comigo, que eu queria que fosse e que é. E o que é muito mais legal do que eu queria que fosse. Porque é muito real. Porque não é porque a academia estabeleceu que tem que ler Stanislavski pra ser um ator, e só é ator de verdade quem lê Stanislavski. Não é. O ator que não sabe quem é Stanislavski também é um puta do ator. Isso é valorizar o processo. Então a gente, é uma das nossas diretrizes também, a valorizar esse processo.